Será que você deve contar para as pessoas que você é um Therian? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. E assim, resposta rápida: não. Eu acho que você não deve contar para ninguém que você é um Therian. Theriantropia é uma coisa assim muito pessoal, muito particular. E é algo que a maioria das pessoas vai julgar muito mal. Se você sair contando para todo mundo, inevitavelmente você vai atrair muitos olhares negativos. As pessoas, elas não vão gostar muito desse tipo de coisa. Então, assim, por experiência própria, eu falo com vocês que é muito, muito, muito raro de você encontrar uma pessoa com quem você possa compartilhar isso sem ter nenhum problema. Eu sei que quando você descobre que é Therian, né, geralmente tem alguns processos assim que a gente passa. Por exemplo, eu passei por um breve período de negação, assim, que eu neguei bastante. E aí quando eu comecei a ter os shifts assim mais frequentemente, eu já fiquei muito feliz, porque ter shifts me trazia uma certa felicidade, né? E eu senti vontade de contar para as outras pessoas, né? Então, assim, eu saí contando para algumas pessoas conhecidas minhas. E assim, eu entendo que você também pode passar por essa fase. Você pode passar por um momento que você sente que isso é uma coisa muito importante, que a sua vida está mudando assim bastante por conta disso, e você sente a necessidade de falar com outros. Eu também sou assim. Quando está acontecendo coisas legais na minha vida, coisas diferentes ou coisas ruins mesmo, eu gosto de compartilhar com os outros. E os meus amigos próximos, geralmente eu compartilho praticamente tudo. Então, esse é o tipo de coisa que me deu vontade de falar com eles também. Isso é natural. Só que eu recomendo para você não falar com as pessoas. É muito melhor que você procure outros Therians e converse com eles sobre isso, porque como eles passam pelo mesmo que você, eles vão te ouvir e vão acreditar no que você está falando e tudo mais. Não vão te julgar de uma forma negativa. Já as outras pessoas não. E esse tipo de coisa foge muito do que as pessoas estão acostumadas. Então, assim, eu vou contar um pouquinho da minha história, né, do que aconteceu comigo, para poder, eu acho que servir de exemplo para vocês verem como isso pode ser ruim, né, de você contar para as outras pessoas. Bem, eu tinha descoberto a Theriantropia, né, tive os primeiros shifts e tudo mais. Aí eu tive uma negação inicial, não queria admitir que eu era um Therian, mas com o tempo eu percebi que realmente eu era, e eu acabei aceitando isso. Daí eu entrei na comunidade, passei a conhecer e tudo mais. Aí eu quis contar para os meus amigos. E a maior parte dos meus amigos eram furries. Furry é uma comunidade muito ligada a animais, mas furry é diferente de Therian, tá? Não confundam isso. Mas enfim, os furries, teoricamente, entre aspas, são assim as pessoas que mais aceitariam os Therians. Quando você vê assim por cima a comunidade furry, você imagina que seja assim, mas não é assim que funciona. Na prática, uma boa parte dos furries não gosta dos Therians. E eu meio que descobri isso de um jeito meio ruim. Bem, eu contei pra bastante gente, teve gente que não recebeu muito bem, sabe? Teve pessoas que, tipo assim, sabe quando você conta uma coisa pra alguém e a pessoa simplesmente finge que nunca na vida existiu aquela conversa, sabe? A pessoa começa a te evitar depois, durante um tempo, de repente, quando passa assim um período grande, ela volta e começa a conversar com você sobre outros assuntos.
Esse tipo de coisa aconteceu comigo. Teve alguns furries que eu contei que eles ficaram sem entender nada e ficou meio tipo assim, tá legal, tipo assim, tô entendendo o que você tá falando, mas no fundo não entendia nada e dava pra perceber que era um assunto que eles não queriam conversar. E eu também percebi que eles não passavam por isso. Era uma experiência que eu tava passando, mas eu achei que poderia ter muitos furries que também fossem assim, mas eu tava enganado. Não era assim. A grande maioria deles nunca tinha passado por isso. Mas assim, essas experiências daí não foram tão boas, mas ainda vai. Teve uma experiência que eu tive que realmente foi assim, pra mim foi muito ruim mesmo. Muito ruim. E isso prejudicou o meu desenvolvimento como Therian, inclusive. Que foi um amigo meu, furry. Ele era, tipo assim, um dos meus melhores amigos, alguém que eu confiava muito, que eu contava muita coisa. Então eu já contei muita coisa doida pra ele, ele também já me contou muita coisa doida. E era alguém que eu tinha confiança, que eu imaginava que, tipo assim, ia me receber bem se eu contasse isso. E aí eu cheguei pra ele um dia e eu contei, né? Contei pra ele sobre Theriantropia, expliquei um pouco da experiência que eu tava tendo. E ele reagiu muito bem. Inclusive, ele virou pra mim e falou assim: cara, eu já tive experiência assim. Aí eu falei, tipo, que? Como assim você já teve experiência desse jeito? Aí ele começou a contar. E ele foi contando e fazia muito sentido, sabe? Porque ele estava falando coisas ali que eu já tinha visto dentro da comunidade Therian, mas que eram experiências que nunca tinham acontecido comigo, por exemplo. Então, eu não tinha falado com ele que aquilo dali acontecia com alguns Therians. Por exemplo, ele me contou que ele já teve um blackout. Blackout, para quem não sabe, é quando o Therian ele troca, né? Por exemplo, sei lá, igual eu tenho o meu estereótipo é lobo. Então, eu troco com ele, mas geralmente eu fico observando o que está acontecendo. Quando você tem um blackout, você troca, mas você não observa o que está acontecendo. É como se você perdesse a consciência, e aí quando vocês destrocam, volta tudo normal. Só que você não sabe o que aconteceu durante aquele período, entendeu? E aí ele me contou uma experiência assim, que ele era criança, bem criança, geralmente blackout acontece com criança mesmo, o que é outra coisa que bate com as experiências que eu vi lá no fórum. E ele contou que ele era uma criança e tal, e ele sofria muito bullying. E aí um dia ele teve blackout e quando ele voltou, ele tinha machucado bastante um colega de turma que fazia bullying com ele. Tipo assim, ele tinha arranhado o garoto até arrancar sangue, sabe? Ele me contou essa história. E aí, ele contou isso daí, ele também contou algumas outras experiências, tipo assim, olha, já teve momentos que aconteceu isso, eu ficava observando, eu via que era estranho, que não era eu que estava controlando, e eu agia assim, eu tive um aumento também, eu tive a sensação de aumentar os meus sentidos em determinado momento, assim assado. E ele foi contando tudo isso, e eram algumas coisas que eu não tinha contado pra ele, porque eu contei basicamente assim a experiência que eu tive, que eu contei no outro vídeo, entendeu? No meu primeiro vídeo aqui no canal. Então, eu não tinha contado essas coisas pra ele, e ele tava ali, contando tudo pra mim, relatando tudo. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, essas experiências batem muito com algumas experiências Therians. Eu acho que você é um Therian. E aí ele ficou assim, tipo, será que eu sou e tal? Aí eu falei, parece que sim, né? Porque pelas suas experiências, etc. Pelo que você tá relatando, parece que sim. Dá uma olhada lá no fórum Therian e tal. Dá uma pesquisada lá, conversa um pouco com o pessoal pra poder ver. Porque eu acho que tem grandes chances de você ser Therian. E aí a gente foi conversando, e ele falando assim, tipo,
ah, mas isso eu não controlo, não sei o que. E ele me falou também que aparentemente o estereótipo dele era um felino, mas que ele não sabia qual tipo de felino. Aí fomos conversando, a gente conversou bastante, sabe? E no final ele falou comigo assim: cara, esse tipo de coisa ninguém na sociedade nunca vai entender o que a gente tá passando. Eu falei: é isso aí. E ele falou: caramba, eu não acredito nisso. Eu não sabia que essas experiências que eu tinha, que existia tipo uma comunidade que teve experiências parecidas. Aí beleza. Aí passou o tempo, né? Tipo, a conversa foi assim sensacional, foi muito boa. Eu pensei assim, caraca, que maneiro, encontrei uma pessoa com quem eu posso compartilhar as experiências, talvez ele conte as dele e a gente vai descobrindo junto e aprendendo sobre isso e tudo mais. Beleza. Aí passou, aí tipo assim, eu pensei assim, tá, geralmente é bem impactante você saber desse negócio de Ethereum, sabe? E a gente entra naquele período assim de negação e não sei o que. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele, não vou falar mais sobre esse assunto durante um tempo. E aí depois eu pergunto a ele, caso ele não venha falar, né? Porque imagino que ele vai falar como que foi e tal. Ele lá no fórum. Mas caso ele não venha falar, eu converso com ele depois. Passou 1, 2, 3 semanas, um mês e nada dele falar nada sobre o assunto, sabe? Aí passou assim um bom tempo. Eu cheguei pra ele e falei, né? Falei assim: "Ah, e aí? E aquele negócio de Ethereum e tal, você procurou lá o fórum, conversou com o pessoal?" E aí ele virou pra mim e falou assim: "Não, eu não sou Ethereum não." Aí eu falei assim: mas você procurou o pessoal lá, conversou com eles?" "Não, e nem vou procurar." Eu falei: "Ué, mas o que aconteceu e tal?" "Não, eu não tenho isso daí. Isso daí foi um delírio meu. Eu achei que tinha. E eu não tenho esse tipo de coisa. Esse negócio é bizarro. E eu percebi que talvez eu queria achar que existia alguma coisa muito valiosa dentro de mim, então eu inventei essa história toda. Isso daí foi um delírio da minha cabeça, nunca aconteceu. E esse negócio de Ethereum pra mim, tipo assim, é uma palhaçada que não sei o que lá." E começou a falar assim um monte de coisa. E começou a inventar sabe, umas justificativas assim muito doida. E eu vi aquilo e falei assim: "Cara, mas tipo assim, você tem certeza disso e tal?" "Tenho, eu já tomei minha decisão, eu percebi que, sei lá, eu tava tendo uns problemas na minha vida, por isso que eu achei que era Ethereum." Tipo, umas coisas assim sem sentido nenhum, sabe? Sem conexão. E aí eu falei assim: "Beleza, mas eu sou Ethereum, tá?" Aí ele virou e tipo assim: "Não, você também não é, que esse negócio não existe e não sei o que lá, que isso daí é um delírio coletivo, que não sei o que." E começou a falar um monte de coisa assim. E aí a conversa meio que foi pra esse caminho, né? Não foi nada boa. E eu saí daquela conversa dele me sentindo muito mal. E eu pensei assim: gente, eu sou doido. Só pode. Porque, poxa, né? É meu melhor amigo, olha como é que ele tá reagindo, né? A essas coisas e tal. Tem que deixar isso de lado. E aí eu entrei num período de negação de novo, ainda maior. Porque foi mais ou menos assim, ó. Eu tive o shifting e tudo mais. Daí eu me senti muito bem. E eu pesquisei sobre os Therians e eu vi como que era. E eu entrei num período de negação. Falei assim: não sou Therian. E parei. Tentei evitar os shiftings e tudo mais. E parei de pesquisar sobre isso. Só que eu percebi que era estranho, era uma sensação meio estranha. Porque era como se eu, na minha vida, eu carregasse um peso, sabe? É como se
eu sempre tivesse com alguma coisa em mim que tivesse me deixando triste, tivesse deixando pra baixo. Até nos momentos que eu tava mais feliz, eu ainda sentia uma sensação assim. E quando eu tive o shifting, temporariamente aquela sensação de tristeza passou e eu tive uma felicidade muito grande, sabe? Que eu acredito que seja inclusive por conta do lobo, né? Que tipo foi a primeira experiência dele tendo a oportunidade de tipo assim interagir com o mundo realmente. Então eu acho que pode ter sido isso. E aquele peso que eu tinha passou. E daí, no momento que eu entrei em negação, que eu falei assim, não, eu acho que eu não tenho teratropia, passou-se um tempo, um período, sei lá, um mês, e aí aquele peso começou a voltar, entendeu? E eu comecei a me sentir meio mal de novo. E aí eu percebi que a minha felicidade estava conectada com a felicidade do lobo, entendeu? Então, eu querendo ou não, eu teria que ter shifts em alguns momentos, porque isso era importante pro meu bem-estar. E quando eu contei para esse amigo meu, o que aconteceu foi que ele entrou em negação depois, uma negação forte, que dura até os dias de hoje. Já tem tipo mais de, sei lá, 8 anos isso daí, mas até hoje ele tipo... Parece que ele tem raiva dos Therian, sabe? Parece que ele tomou raiva, nojo, sei lá o que. Mas quando eu conversei com ele e ele entrou nessa negação, automaticamente eu fiquei também. Porque eu achei assim, cara, o meu melhor amigo tá falando esse tipo de coisa, né? Então eu acho que esse tipo de coisa não tá me fazendo bem. E aí eu entrei num período de negação que durou, tipo, sei lá, 1 ano. Ou mais, acho que 1 ano e meio. Longe da terentropia, segurando os shifts. Ficando longe de gatilho, qualquer gatilho que eu ouvisse, sabe? Tipo, se eu ouvisse uivo, eu já tapava os ouvidos, esse tipo de coisa, sabe? Ficando longe mesmo. E eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. Eu entrei assim numa depressão violenta, não foi só por conta disso, tá? Mas teve outras coisas também que aconteceram na minha vida, mas assim, aquele peso que eu sentia voltou com tudo e ficou muito tempo. E aí passou esse período todo e eu, né, voltei depois a pesquisar sobre a teratropia, voltei a ter shifting, e aí eu voltei com tudo, sabe? Tipo, eu comecei a ter shifting toda noite, tentar usar gatilhos para ter shifting e tudo mais, porque eu vi que eu tava muito mal e o que aconteceu é que eu comecei a ter alguns shifts meio que à força, sabe? Tinha alguns momentos que eu tava tão mal, assim, com um sentimento forte de tristeza, sabe, terrível. E de repente eu tinha um shifting, assim, mesmo sem eu querer. E eu melhorava. E aí eu comecei a perceber que, tipo assim, cara, terentropia é importante pro meu bem-estar. E aí eu voltei a ter os shiftings de novo, tipo assim, a usar gatilhos pra tentar chamar um shifting, algo do tipo. E aí eu falei com esse amigo meu e ele já não gostou que eu tivesse voltado. Parece que ele não queria conversar sobre o assunto. Aí eu dei um chega pra lá nele e falei assim, olha aqui, ó, isso daqui é importante pra mim, você é meu amigo, e daí você decide se você vai querer me ouvir ou não, porque isso daqui tá me fazendo bem. E você me fez muito mal, porque você ter feito essas coisas comigo, ter falado daquele jeito que nem você falou da outra vez, atrasou pra caramba o meu progresso Therian, e isso fez com que eu, durante muito tempo, me sentisse muito mal. Daí ele falou, não, então pode me contar as coisas, blá blá blá. Aí eu comecei a contar ele, mas ficou aquele clima meio chato, né? Até hoje eu não tenho tanta liberdade de contar as coisas pra ele, tanto que eu nem conto mais, né?
Mas o que eu quero dizer pra vocês com essa experiência é que vocês entendem que às vezes contar pra alguém pode ser pior do que você simplesmente não contar, sabe? Tipo, as pessoas podem te tratar muito mal por conta disso, e isso prejudicar, porque igual nessa época daí, eu tava seguro, eu já tinha certeza que eu era Therian. Eu já tinha passado por um processo bem grande de confirmar se eu realmente era Therian. E eu já tinha essa certeza. E eu contei pra esse amigo e ele falou essas coisas, e isso fez com que eu voltasse atrás. E daí foi tudo isso, né, que aconteceu. E assim, só contando pra vocês, comentando um pouco mais, né? Na psicologia, geralmente, eles falam que toda pessoa tem que ter uma rede de apoio, é assim que eles chamam. Rede de apoio seria um amigo ou um familiar que você pode contar qualquer coisa para eles, que eles vão te receber bem. E eu acho que assim, se você quer contar sobre a terentropia para alguém, você só pode contar para esse tipo de pessoa, entendeu? Nem todo mundo tem esse tipo de pessoa na vida. Infelizmente eu achei que tinha e aparentemente eu não tenho. Mas se você quer contar para alguém, você tem que analisar muito bem para quem você conta, entendeu? Um outro ponto que eu queria comentar é que um período atrás, na época da pandemia, eu peguei bastante para estudar sobre personalidades. E eu pesquisei assim a fundo. E uma coisa que eu descobri que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando é que eu percebi que existem algumas personalidades, algumas pessoas têm essas personalidades que são incapazes, me escuta bem, hein? Incapazes de acreditar em algumas coisas. Existem pessoas que só acreditam no que elas estão vendo. Se você conta alguma coisa, por exemplo, assim, se você tá gripado, a pessoa vai acreditar, porque ela vê os sinais que você tá gripado, sabe? Tipo, ela vê o jeito que você tá e tudo mais. Agora, se você fala sobre depressão, por exemplo, a pessoa nunca vai entender. E pra ela isso vai ser uma bobeira, porque isso é preguiça, entendeu? E aí vai começar a te taxar de tudo quanto é coisa ruim. É assim que essas pessoas são. Elas são incapazes de entender que existe esse tipo de coisa, sabe? Tipo, que às vezes o estado mental da pessoa, sei lá, não tá legal, algo do tipo. E assim, terentropia é uma coisa interna. A pessoa não vê sinais assim, porque os sinais são internos, é tudo que acontece dentro de você, é a sua experiência, é isso que vai ditar se você é um Therian ou não. Então, por ser uma coisa interna, uma experiência mais interna, essas pessoas não vão acreditar. Nunca na vida assim elas vão acreditar. Você pode falar com ela bastante sobre isso, ela pode fingir que acredita, mas elas no fundo não vão acreditar. Então assim, evite esse tipo de pessoa. Se você vê que é uma pessoa que não tipo, se você vê que é uma pessoa que a pessoa não gosta de conversar muito sobre sentimentos, a pessoa não encara muito bem, por exemplo, assim, a pessoa vê alguém com depressão, ela faz comentários negativos sobre a pessoa e tudo mais, evite esse tipo de gente. Não conte pra eles que você é Therian. Se você contar, você só vai ter problema. Não vai ser bom, não vai te fazer bem, não vai ajudar em nada, vai te prejudicar. E assim, aqui no país que a gente vive, predominantemente, isso daqui não sou eu que estou falando da boca para fora, tá? Existem estudos sobre isso, relacionado a essa questão de personalidades. Predominantemente,
existem mais pessoas que acreditam em coisas concretas do que acreditam nesse tipo de coisa, que seria menos palpável, né? Coisas assim mais internas, sabe? Quando você fala sobre sentimentos, essa experiência etérea e tudo mais, são coisas mais desse tipo. E aqui no Brasil, a maior parte das pessoas, elas acreditam no que tá vendo. É tipo assim, coisa de 60 a 70% da população é mais voltada a isso. Então, evita de falar. Porque a chance de você estar conversando com uma pessoa que não vai acreditar no que você está falando é muito grande mesmo. Conheça bem. Eu sei que no início é difícil de você se segurar, dá vontade de falar com todo mundo mesmo. Mas assim, não fale, não conte pra ninguém. Por exemplo, no meu caso, já tem aí, sei lá, 10 anos que eu conheço a estereotropia, ou mais. Eu não contei pros meus pais até hoje. E nem vou contar. Só vou contar em último caso, se, tipo assim, se eu tiver um shift na frente deles e aí não tem como. Mesmo assim, tá arriscado eu não contar. De eu falar que, sei lá, tipo, eu tava brincando, algo do tipo. Mas assim, por exemplo, os meus pais mesmo, eles não entendem. Teve um período da minha vida que eu tive depressão e eles não entendiam. Eles falavam que era impossível eu ter depressão, porque minha vida era maravilhosa. Sendo que eu tinha, tipo, 1 zilhão de problemas na minha vida e não era boa assim. E aí eu ia conversar para os meus pais sobre aqueles problemas e eles não entendiam. Falava que tipo assim, não, isso não é um problema, entendeu? Tipo assim, você tá reclamando da gente, mas a gente não te faz mal. E eu falando, tipo, parecia que o que eu falava tinha menos peso do que o que eles tinham na cabeça deles, sabe? Então, é difícil. Não evita esse tipo de gente, não conversa. Eu sei que é chato, que seria legal você ter o apoio das pessoas, mas não é assim que funciona na prática. Então é isso. Se você tiver cuidado, se você quiser contar, né, tenha cuidado. Saiba bem com quem que você está conversando, quem você está expondo sua vida, porque isso é uma coisa muito íntima, não é algo que você compartilha com todo mundo. Evita de fazer isso, que isso vai ser melhor para você. É isso que eu queria falar, gente. Espero que tenham gostado dessa conversa aqui, né? E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.